Olá, prazer, história. Falando sobre totalitarismo, muitas vezes as pessoas se perguntam como isso aconteceu. Entender a ditadura de Vargas no Brasil, a ditadura de Perón na Argentina, de Franco em Portugal ou na Espanha, é relativamente simples. Eram países de gente pobre, ignorante, mas compreender o nazismo e o fascismo na Alemanha e na Itália, compreender como havia tantos adeptos, tantos simpatizantes do nazismo e do fascismo em países como Inglaterra, França e mesmo nos Estados Unidos, é um pouco mais difícil, porque são nações altamente desenvolvidas, que mesmo naquela época já tinham um padrão de vida bastante interessante e um padrão cultural elevado. Então é difícil a gente entender de que forma o nazismo chegou a tal ponto de dominar a mente de pessoas altamente intelectualizadas. Muito bem. Para que a gente compreenda isso, a gente precisa voltar à construção das ideias do século XIX. Lá no século XIX, foi um caldeirão, né, de ideias, de coisas acontecendo na forma de pensar. As doutrinas sociais, tais quais anarquismo, socialismo utópico, socialismo científico, a doutrina social da igreja, a social-democracia, o liberalismo puro, o anarquismo, os pensamentos filosóficos de conflito existencial, como o niilismo, a grande ferida narcísica que nós sofremos, que foi o darwinismo. Tudo isso faz com que as pessoas tivessem redirecionamentos, pensamentos divergentes daquilo que estava acontecendo. E o principal alvo de todos esses pensamentos, o principal alvo de todos, que era o centro das críticas, era chamada democracia burguesa. O modelo burguês de construir democracia. Como se a democracia burguesa fosse a responsável, fosse a culpada de todos os problemas que a humanidade estava vivendo. Corrupção, o desemprego, a miséria que reinava na Europa do século XIX, o escravismo que reinava ainda fora da Europa. Acreditava-se que tudo isso era resultado das democracias liberais, inclusive a crueldade com que agiam os europeus no processo de neocolonialismo ou de imperialismo. Então começa a haver muitas críticas ao modelo democrático, modelo liberal. E essas críticas vão ganhar 3 reforços sucessivos num prazo de apenas 50 anos. 3 fenômenos que vão abalar a humanidade, e na verdade serão 4, vão reforçar essa ideia de que a democracia não era o caminho. Quais serão esses eventos? Uma grande crise econômica que destruiu a economia da Europa em 1870 até 1873. Foi uma crise horrível, muito pior até do que a crise de 1929. Essa crise só foi superada por países que adotaram políticas econômicas nacionalistas e militaristas. Os gastos públicos com a formação e armamento de exércitos foi o caminho encontrado para recuperar a economia nacional, que estava lacerada depois dessa crise. Então, nas décadas seguintes, década de 80 do século XIX, década de 90, a primeira década do século XX, a gente vai verificar uma horrível corrida armamentista, exércitos na Alemanha, na França, na Inglaterra, superando os 10 milhões de soldados, que era a única forma de dar emprego para as pessoas, já que a economia estava parada. Armas, canhões, tanques de guerra, submarinos, navios de guerra, navios enormes, que eram os cruzadores, os couraçados, foram construídos aos montes como forma de recuperar a economia. Na verdade, essas nações não se armavam para jogos de guerra, mas se armavam para tirar o país do buraco econômico.
A segunda coisa que vai acontecer é a consequência natural desse armamentismo, é a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial não curou as feridas, ao contrário, só aprofundou as feridas e as críticas ao modelo liberal. Logo em seguida, a Primeira Guerra Mundial, vem a pandemia da gripe espanhola, que atingiu milhões de pobres no mundo inteiro, mais de 40 milhões de mortos. Foi uma coisa horrível. Se você somar a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, nós chegamos perto de 100 milhões de pessoas mortas no mundo. E aí, quando o mundo pensa que vai se recuperar, respirar fundo, crise de 1929. Todos esses eventos fizeram com que as pessoas realmente acreditassem que a democracia não era o caminho para a liberdade dos indivíduos. A democracia, ao contrário, muitas pessoas evocavam no discurso neo-aristotélico, era campo fértil apenas para oportunistas sagazes. Então, criou-se, no final dos anos 30, uma ideia generalizada de que a democracia não era o caminho para o futuro.